Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para mais uma live de Revit na área de interiores e hoje o assunto, a gente vai criar uma família do zero. Eu vou clicar aqui em novo. Na parte de famílias, então eu vou utilizar essa opção de mobiliário métrico. Para quem tem alguma dúvida sobre isso aqui, é necessário você sempre cuidar a instalação correta das propriedades do Revit, no caso a biblioteca nativa, ok? Vou clicar em abrir. Então eu vou vir em gerenciar, vou clicar aqui em unidades do projeto, ou comando UN, e aqui em linear eu vou transformar isso aqui de milímetros para metros com 2 casas decimais, ok? Então vou transformar minha unidade. Para a gente começar a trabalhar, eu vou clicar aqui na elevação, na parte frontal, ok? E aí a gente vai começar essa parte de modelagem, certo? Eu vou começar aqui projetando uma pia para banheiro, tá? A gente vai fazer uma pia aqui e um banheiro em si, um mobiliário para banheiro. Eu quero mostrar para vocês como que eu crio isso aqui, tá? Qual que é a forma que eu utilizo para a criação. Então, eu vou vir aqui em nível de referência e a gente vai começar a projetar, tá ok? Nesse caso aqui, a gente tem que deixar para começar essa modelagem e extrusão, a gente tem que deixar um espaço para a parte do vaso, né? Então, eu vou deixar aqui em torno de 70 centímetros para garantir que não tem nenhum problema, decorra nenhum problema. E eu vou utilizar a ferramenta de retângulo, né? É importante que você cuide sempre esse eixo, tá? Esse eixo aqui para desenvolver a modelagem. Por quê? Porque aí quando você vai inserir essa família dentro de um projeto no futuro, o comando, né, de inserir ou copiar ou mover vai estar sempre atrelado à aresta desse canto, ok? Então, por isso que eu desenho essa parte. E ela vai ficar situada nesse eixo aqui. Então, para essa bancada, nesse caso, eu vou utilizar aqui 1 metro, até um pouco menos, né, 1,90, que eu acho que está interessante. E vou utilizar aqui 0,60 de profundidade. Vou colocar aqui 0,55, eu acho que fica melhor. E aqui eu vou utilizar 1 metro e 0,5, ok? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou desenhar aqui, ok? A cuba. Eu vou desassociar esse plano de trabalho, certo? E aí, o que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou dar uma espessura para esse tamponamento, né? Então, eu vou deixar aqui 25, certo? E eu vou mover ele para baixo como se estivesse no nível 0. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, eu vou utilizar o mover com ponto, que 1,80, acho que está bem tranquilo, 0,90, né? Que é a bancada da nossa pia, certo? Então, tá a primeira modelagem. O que eu vou fazer agora? Certo? Eu vou clicar aqui em criar, vou colocar aqui extrusão, e eu vou colocar aqui um retângulo. Deixa eu pegar aqui, dá um minuto aqui, pera aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma espessura, né, para esse espelho. Então, eu vou clicar aqui, 0,03, 3,5, né? Posso colocar 3 aqui, certo? Posso colocar até 2,5, ok? Vou desassociar o plano, você vai perceber que ele está lá embaixo, né? Então, eu vou dar um move para cima, ok? Nós vamos deixar a mesma espessura. A gente poderia até aumentar um pouco essa largura, né, gente, para não parecer um banheiro tão pequenininho, né? Então
Então, a gente poderia aqui aumentar para 20. Acho que ia ficar legal, né? Que eu acho que ia ficar mais proporcional. Tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar em nível de referência e eu vou fazer uma cuba esculpida. Então, eu vou clicar aqui em criar e vou clicar em formas de vazio. Eu vou utilizar a opção extrusão de vazio. Então, vou clicar aqui. Eu tenho que vir em definir, selecionar um plano, ok? Então, eu vou clicar em OK e eu vou selecionar esse plano que eu desenhei a primeira modelagem. Então, eu vou clicar aqui e eu vou utilizar a ferramenta de retângulo. O que eu vou fazer? Mais ou menos aqui, eu posso criar uma cota aqui para a gente ver, né? Ó, por exemplo, de ponto 30, aqui também, ó, ponto 30, e aí diminuindo, né? Aqui, ó, por exemplo. Estou usando todas as cotas intermediárias, tá? Ó, ponto 0,5, aqui precisa de mais espaço, né? Aqui, ó, ponto 40, até um pouco menos, né? Ponto 37,5. E a gente pode ir diminuindo essa proporção, né? Então, eu vou colocar aqui ponto 35 e aqui também, ponto 35, para ficar proporcional, certo? Então, eu vou fazer esse vazio a partir disso. Então, eu vou selecionar essa modelagem e eu vou colocá-la aqui ponto 20, ok? Então, a profundidade do móvel aqui vai ficar ponto 20, ok? Então, eu vou clicar aqui em unir, ó, essas duas modelagens, certo? Ó, entre o espelho e a nossa pia, para a gente ter uma representação gráfica linear. E agora nós vamos fazer a parte de baixo, né? A parte de baixo aqui a gente tem detalhamento mobiliário. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha como é que está aqui essa altura, tá ponto 90. Dá vontade de colocar ponto 0,5, só aqui diminuir um pouco para 17,5, né? Não. Ponto 17,5 e aqui também. Ponto 20, tá? E aí, o que eu vou fazer agora, né? Então eu fiz essa parte da pedra, certo? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a estrutura do gabinete. Então eu vou vir aqui em criar, vou vir aqui em extrusão. E aí, ó, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, eu vou utilizar como base a parte das pedras. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta de alinhar, ok? Eu vou clicar aqui para colocar um ponto 10, vamos ver aqui. Ponto 10 eu acho que está legal, ponto 15, ponto 12,5 também. Acho que ponto 10 fica melhor. E aí nós vamos estruturar, ok? Então como que eu vou trabalhar nisso aqui, né? Só para vocês entenderem. Eu vou dividir isso aqui em duas partes. Então eu vou dar um offset aqui de ponto 12,5. Posso colocar até mais, ponto 15. E aí, de restante a gente vai estruturar o móvel. Então o que eu fiz? Eu vou clicar aqui em deslocamento. Eu vou clicar aqui ó, em 018, tá? Eu vou deixar marcada essa opção de copiar e eu vou vir aqui ó, nessa moldura e eu vou deixar o mouse ali. Vocês estão vendo que está aparecendo croquilinha. E eu vou apertar a tecla Tab, tá? T-A-B do teclado. Ela tá, ó, tem a tecla Q, W, E, né? A esquerda do K, perdão, a esquerda do Q tá o Tab. Tá? Só para quem às vezes tem dificuldade de encontrar. E eu vou dar esse offset aqui da prateleira para baixo para ficar com um vazio maior nas gavetas. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dividir aqui no meio também, como se fosse gavetas. Eu vou dar um offset aqui. Ó. Agora eu vou dar um offset de ponto 009, porque é a metade de uma chapa de 18 milímetros, certo? Então eu vou deletar essa linha de referência do meio. E nós vamos ajustar. Eu não vou colocar nenhuma prateleira aqui embaixo, porque talvez ó, com essa medida de 40 centímetros não tenha necessidade e não fique interessante. Então agora a gente vai ajustar todas essas arestas, né? Nós vamos deixar corretamente essas intersecções. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir elemento. Então eu vou cortar essa linha em duas partes, ok? E eu também posso utilizar, para unir duas linhas de dois eixos diferentes, o comando TR, aparar e estender para o canto, certo? Então, em todos os comandos eu vou utilizar SL para dividir a linha e TR para unir essas duas linhas. Então, SL e TR
para fazer essas uniões. Então, percebam que a modelagem já vai ficar alinhada desde o início, certo? Então, eu vou dar um finalizar. Ok. Então, vamos vir lá. E agora a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui, ponto 50, né? Para frente. Tá ok? Então, a gente estruturou esse móvel, gente. Beleza? Tá bem estruturado e tá correto. Ok? Se você quiser, ó, até dar uma dica para vocês. Questão de execução, né? A parte do hidráulico aqui, né? Vou dar uma dica para vocês. Como que a gente faz em muitas execuções? Tá? Só para vocês entenderem. Eu vou clicar aqui na parte esquerda. Eu vou dar um move de ponto... Posso colocar aqui ponto 20, tá? E essa gaveta fica com menor profundidade do restante, tá? Posso botar aqui, ó, ponto 17,5, tá? Eu jogo esse ponto hidráulico para lá. Então, só para vocês entenderem, eu vou copiar, peraí, vou dar um CO, um copy, e nós vamos dividir em duas modelagens. Como que eu vou fazer? Essa primeira modelagem aqui, da frente, ó, eu vou dividir. Então, eu vou selecionar ela e eu vou deletar essas linhas abaixo. Estão entendendo? E aí, ó, eu vou utilizar aquele comando de aparar e estender para o canto, ó, deixando a modelagem de cima dividida. Então, por exemplo, aqui. Estão entendendo? E aí, eu vou pegar aquela modelagem que vocês viram anteriormente e manter ela daquele jeito, né? Então, esta aqui, tá? Essa modelagem aqui abaixo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela assim, certo? Ok? Olha lá. E ela vai até o final. Tá certo? Ok? O que a gente vai fazer aqui para ajustar essas incoerências? Primeira coisa, vamos editar aqui, né? E, gente, em uma montagem, é bem comum você ter isso aqui duplicado. Então, por exemplo, na prática, provavelmente seja assim, tá? Só para vocês entenderem. O que eu vou fazer? Para acertar e corrigir essa parte posterior que vocês estão vendo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, criar extrusão, e eu vou fazer um retângulo inteiro, um offset, ó, fechando inteiro essa caixaria. Ok? Então, essa parte de trás vai de encontro essa seccionada. Então, tá vendo, ó, lá no detalhamento? E a gente pode unir esses detalhes, tá ok? Agora a gente vai fazer fechamentos diferentes para cada uma, tá bom? Então, o primeiro fechamento que eu vou fazer aqui é extrusão. Ó, vou pegar o retângulo lá, fechar aqui. E eu vou utilizar esse retângulo com o offset de 0.006, certo? Um fechamento de 6 milímetros para dar acabamento, tá ok? E aqui em cima, pessoal, eu vou fazer um fechamento um pouquinho maior, né, com uma espessura um pouquinho maior, porque ela vem para frente, provavelmente com uma chapa de 18. Então, olha só, tá vendo aqui o detalhe? Eu vou colocar aqui ponto 18, dar um move aqui, e olha lá, tá vendo? Então a gente tem toda uma estrutura aqui trabalhada para o móvel, né? E agora, ó, eu vou dar um AL para alinhar aqui na frente essa estrutura. Ó. Então a gente tem uma montagem um pouquinho mais complexa da marcenaria para vocês entenderem. Tá ok? Então agora eu vou fazer esse fechamento das portas por aqui. Como que a gente vai fazer esse fechamento? Eu vou colocar aqui parte frontal e a gente vai vir aqui em criar extrusão. Então a gente vai criar extrusão. Ó, vou clicar aqui. Posso até, gente, até dar uma dica, tá? Eu vou vir aqui em definir. Deixa eu tomar uma água. Eu vou pegar aqui, vou clicar em definir, selecionar um plano e vou selecionar esses detalhes aqui na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de retângulo, vou colocar até aqui, tá? Então a gente vai dar um offset aqui, ó, de 0.005. Vamos desmarcar o copiar, ok? Eu vou dar um offset, gente, ó, para dar um acabamento, ó, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um offset de 0.002,5 para o meio de novo. Tá ok? Então, ó, eu vou selecionar isso aqui e vou dar um DM
para fazer as duas portas com gavetas. Tá entendendo? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou finalizar. E olha lá na frente, ó, a gente tem os dois detalhes. O que eu vou fazer nessa modelagem? Eu vou vir aqui em final da extrusão, eu vou colocar aqui ponto 018, certo? Então, eu vou colocar aqui 0.18, tá vendo? Eu posso colocar aqui, ó, também 0.125, porque a gente vai fazer a chapa na frente agora. Então, eu vou clicar em parte frontal. E agora eu recomendo vocês colocarem aqui em cores consistentes para a gente trabalhar. Ou pode ser até linha oculta, mas só para vocês entenderem as linhas. Agora eu vou clicar aqui em criar, extrusão, definir, selecionar um plano. E ó, vou selecionar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um ripado como detalhe aqui na frente. Então esse ripado vai ser mais discreto, né? Eu vou colocar ele aqui com 1.8. E vamos deixar um friso aqui de 9, então 0,127, ó, metade, tá ok? E a gente vai copiando. Então eu vou selecionar, dar uma dica aqui, ó, marco copiar, vem em múltiplo, e o que eu vou fazer, ó? Vou pegando aqui e vou copiando de forma contínua, tá? Eu só não sei se eu marquei aqui, ó, copiar e múltiplo. Peraí, copy, seleciona, copiar, marca o múltiplo e segue o baile. Tá aí copiando. Cuidado com o eixo para os espaçamentos ficarem proporcionais, né? Só para vocês entenderem a lógica desses espaçamentos, quero explicar para vocês o que eu fiz. Aqui, ó, tem 1.8, ó, tá? E o espaçamento tem metade dessa chapa. Beleza? Então eu vou selecionar e vou dar um mirror aqui, ó, para aplicar no outro, tá bom? Então eu vou finalizar. Então, ok. E aí a gente vai colocar aqui uma chapa de 0,125, tá certo? Então, olha lá. Pra vocês entenderem. E embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, a gente pode até copiar as mesmas propriedades. Olha que legal, eu selecionei as mesmas propriedades. Vou utilizar aqui o copiar e vou mandar para baixo. Qual que é a diferença? Ó? Eu vou puxar isso aqui para cima. Ó, vou puxar isso aqui para cima. Vou editar a extrusão. E eu vou dar offset de 0,5 para baixo. Gente, só para vocês entenderem. Offset, tá? 0.005 e copiar para baixo aqui, ó, para dar aquela ideia de moldura igual, tá? Então agora, só para vocês entenderem essa parte, eu vou dar um AL das modelagens. Então, ó, aqui comando AL, eixo que eu quero levar e a modelagem em si. Só que o problema... Tem um negocinho aqui. Só que o problema é que ele vai pegar um por um. Então eu tenho que selecionar todos, ó, muito próximo ao stretch do AutoCAD, tá? Então, olha lá, já apliquei. Agora imagino que vocês queiram ver isso aqui de uma forma melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, esses detalhes. Posso unir isso aqui tranquilamente, gente, ó, que é a mesma coisa. Vou colocar em cores consistentes. E nós vamos aplicar aqui, suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Nós vamos colocar aqui em gradiente, aplicar e ok. Então, essa aqui é a primeira parte da aula, tá? Vocês entenderam como que a gente estrutura todo um móvel e como a gente deve aplicar. Agora a gente vai para o aéreo. Então, vou vir aqui na parte frontal. Vou colocar aqui as portas, tá? Então a gente vai fazer uma estrutura maior. Então vou vir aqui, ó, retângulo. Vou dar o comando alinhar. Então vou colocar aqui o 1,10 m. Não, posso colocar até mais, 1,20 m, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma estrutura. Então eu vou vir aqui com offset, vou colocar aqui 1.8, marcar o copiar e estruturar esse móvel, tá? Então eu vou desbloquear. Eu tenho que mover porque tava, o último plano que a gente selecionou foi essa frente. Então eu tenho que vir aqui na lateral e dar um move para trás, alinhando. E o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui
E eu vou dar uma espessura aqui de 17,5, bem curta, tá? Então, só para vocês entenderem, certo? E agora, eu vou fazer um fundo, tá? Então, eu vou vir aqui em extrusão e vou colocar aqui, tá? Então, vou selecionar aqui, tá vendo que tá para frente? Só para mostrar para vocês a lógica que eu uso, ó. Seleciona a modelagem, coloca aqui 0,006 milímetros. Agora eu vou levar para a parte de trás, para dar o fechamento do móvel, tá ok? Então, eu coloquei aqui, como vocês estão vendo. A gente poderia até deixar mais alto essas portas, tá? Bem tranquilo, ó. Eu posso aumentar aqui, colocar aqui 1,20 a mais, porque é o detalhe do projeto que eu estou tomando como base. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e... Como que eu posso explicar para vocês? Eu vou dividir isso aqui por partes. Então, eu vou utilizar com a linha de modelo, tá? Eu vou colocar aqui, vou dividir isso aqui em prateleiras. Então, eu vou dividir em 3 partes. Então, eu desenhei em linhas, certo? E eu vou dar o comando de DI, tá? Eu venho aqui anotar, alinhada, coloca as cotas, clica para fora e aperta nessa opção aqui que está escrito EQ, com um traço, né, que é alternar igualdade de cota. Elas vão ficar aqui distantes. Então, eu vou vir aqui em criar, só para vocês visualizarem como é que ela tá. Eu vou vir aqui em criar, extrusão, vou definir, tá? Vou selecionar o plano do fundo agora, do móvel, tá? Tem algum detalhe errado nessa modelagem aqui, ó, vou mostrar para vocês que eu descobri, ó. Eu coloquei o fundo até em cima, ó, errado, tá? Então, só para ajustar. Vou voltar lá, definir, selecionar no plano e vou selecionar. Então agora eu vou criar aqui as prateleiras. Então, crio um retângulo, vou colocar aqui, ó, 0,18 milímetros. Vou selecionar tudo e vou dar um mover, ok? Para cima. E agora já vou aproveitar ele selecionado para dar um copy abaixo, ok? Então vou finalizar. Já posso deletar todas essas linhas de referência. E agora, ó, vou vir aqui para frente, vou colocar aqui, ó, 16,5, tá? Eu posso colocar até 17,5 porque a porta vai ser por fora aqui, ok? Então só para vocês entenderem a lógica desses detalhes aqui, certo? A gente pode deixar tudo aberto. E agora nós vamos criar duas portinhas aqui que eu acho que fica legal, tá? Então vamos criar duas portas aqui com o fechamento em espelho, certo? Então eu vim aqui em parte frontal, lateral e agora nós vamos desenhar as portas. Só deixa eu alinhar aqui, ficou a modelagem para fora, não sei porquê. Então eu vou vir aqui em criar, extrusão e aí eu vou desenhar aqui, né, o meu perfil. Então eu vou criar aqui. Aqui 1, 3. Opa, ao contrário. Estranho, peraí. Vou colocar, vim de lá. Então aqui eu vou colocar do 0,2,5. Vou descer. Como é que a gente vai fazer um cavo aqui em um puxador? Fazer assim? Não está muito claro para mim hoje. Ah, agora ficou mais claro. Ah, pode ser assim também. Então, vai ficar um puxador cava, né? Então, finalizar. Poderia, se tivesse... pode ser assim. Olha lá. Tá vendo? Vai ficar invisível, né? Então a gente coloca aqui. Vou dar um move, ó. Vou colocar no midpoint. Vou colocar aqui. Certo? Então vamos deixar duas portas para dar o acabamento. Tá vendo lá? E aqui do lado tem o detalhe, né? Beleza? Só para vocês entenderem. A gente poderia pegar aqui, gente, e colar o espelho na frente. Tu quer fazer uma modelagem mais caprichada, ó. Vem aqui em criar, extrusão, definir, seleciona um plano, ó. Seleciona essa modelagem na frente e aplica aqui, ó, os espelhos, tá? Então aqui, ó, apliquei os espelhos. Tá vendo, ó? 0,004, tá vendo, ó? Cola em cima, espelhinho. E vou dar um mirror também para ele colar em cima do outro. Ok? Então,
até agora eu acho que a modelagem está tranquila para vocês entenderem aqui, né? Como que a gente fez, como a gente estruturou todo esse imóvel de uma forma mais detalhada em questão de modelagem, né? Ok? Então, aqui ao lado nós temos uma prateleira, tá? Que eu vou colocar, que é um pouco mais simples, mais fácil de entender, mas eu vou colocar uma prateleira aqui ao lado. Então, aqui, ó, esquerda, vim criar extrusão, então eu vim aqui, colocar aqui, colocar um pouco mais, vou dar um offset, vou cuidar aqui também para ficar arredondado, né? Vou colocar aqui prateleira de 1 10, fica mais tranquilo. E eu vou dar um offset aqui de 18 também, certo? Então, ó, dá um offset de 18, tá vendo? É uma estrutura, tá? Então aqui, ó, vou colocar assim. Então, a gente vai dar um move geral aqui, galera, de ponto 20, tá? Ó, movi tudo. Se não tá muito aproximado, vou botar ponto 10. Vou pegar aqui um copy, vou colocar aqui e dar um ponto 10 também, certo? Então, olha lá. Então, a gente tem uma estrutura aqui, certo? E a gente vai colocar prateleiras por aqui, só para vocês entenderem a modelagem, tá? Vou vir aqui na parte frontal. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente, ó. Vou pegar a parte interna, olha que legal, eu pego a parte interna do snap. Eu vou dividir em três partes. Em 3 partes, isso aí. Ok? Equidistante. E aí eu vou pegar aqui, ó, extrusão. Ok? Vou colocar aqui 1.8 e dar um offset aqui, né, de 0,5 para um lado, 0,5 para o outro, tá ok? E vou dar um copy, tá? Copiar para cima e para cima, tá ok? Então, eu vou finalizar, desbloquear aqui, desassociar o plano de trabalho e nós vamos alinhar aqui. Então, ó, comando AL no 3D, tá? Eixo que eu quero enviar, modelagem que eu quero enviar. Eixo que eu quero pegar, no caso aqui atrás, ó, que eu quero levar, ok? Então, olha lá, nós criamos uma modelagem bem completinha, né? Aí, em alguns minutos, não tenho ideia de quanto tempo está de live ainda. Mas, só para vocês entenderem o que a gente aplicou aqui até agora, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou selecionar isso aqui, e vou começar a criar os materiais. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontos. Eu vou criar aqui metal, pintura preta, aparência, e vou colocar aqui em preto, tá? Ok? Certo? E eu vou também dar um acabamento com o comando PT de pintura, tá? Nessas laterais também, ó. Vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar aqui preto também. O que eu vou fazer também? Eu vou criar um material de madeira, né? Então aqui eu vou selecionar a estrutura, ó, todos esses detalhes. Aqui, ó, toda a parte do móvel em si, toda a parte de dentro, também vou criar em madeira. Então vou selecionar, inclusive, gente, esse material aqui em madeira também. Então eu vou selecionar, madeira não, MDF, né? Vou botar aqui, ó, amadeirado nativo do Revit. E aí vou trazer aquele bétula, né? Que eu já falei algumas vezes para vocês. Vamos clicar aqui em substituir este recurso. Colocar aqui. E aí eu vou entrar em madeira. Clicar aqui em bétula, substituir, tá? Então vou clicar e ok. Então aí, ó, já apliquei o material. E agora a gente vai aplicar a parte de espelho. Então eu vou selecionar. Deixa eu selecionar aqui e colocar madeira também. E aqui agora a gente vai selecionar esses dois e colocar espelho também. Vou colocar aqui espelho.
espelho, utilizar aparência, eu vou colocar também lá em substituir este recurso o mesmo material. Então abro a biblioteca de aparência, venho aqui em espelho e venho aqui em sem tom e substituo. Ok? Então aplicar, beleza. Agora o que falta, né? Falta a gente aplicar, então, a pedra. Então vou clicar aqui na pedra e vamos colocar aqui nos 3 pontos. Vou criar um novo material, pedra branca nativa Revit. Ok? Então vou utilizar a aparência de renderização, aparência, vamos substituir esse recurso, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí a gente vai vir aqui em pedra e vou colocar esse mármore branco, ok? Então, gente, ó, aplicamos aqui as texturas. Então, eu vou colocar aqui em realista, ó, já está aplicado aí, tá? Já dá para entender legal, né, como ficou. E agora a gente precisa colocar os itens de equipamentos fixos e humanização. Então, vamos lá. Vamos começar aplicando aqui. Então, vou vir aqui em planta, né? E vamos trazer primeiro uma torneira, né? Um conjunto de torneira para a gente aplicar nesse projeto. Então, deixa eu entrar aqui. Trazer essa torneira aqui. Eu vou editar ela, né? Ela tá com a escala, não tá com a escala correta. Eu vou tentar trazer outra que eu acho que fica melhor. Peraí. Tentar trazer outro bloco melhor. Deixa eu ver uma coisa. Não. Vocês podem entrar também no site da Deca para baixar isso aí, tá? Deixa eu só colocar aqui e editar essa família. Isso aí, vai ficar legal aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar essas anotações. Tá, então tudo anotação. Estranho. Tá, vou colocar outro bloco. Tem problema. Mas esse aqui é um dos mais simples, tá? Só quero trazer um que tenha mais a ver com a linha do design, tá? Por isso que eu tô mais chato nisso. Ó, podia clicar aqui e traz. Vou trazer aqui dentro, tá bom? Gente, eu só quis trazer uma coisa mais clean, por isso que eu só peguei essa aqui, tá? Que combinasse com a família. Então eu vou humanizar aqui, vou colocar algum detalhe. Trazer algum conjunto aqui dos blocos.
Coloquei aqui. Mais clean. Vou colocar algumas vegetações lá naquela prateleira. Tenho medo que fique muita informação, só isso. Mas vamos ver. Não tem problema. Eu vou colocar mais uma aqui. Colocar alguma vegetação. Eu vou botar alguma coisinha de conjunto lá embaixo. Então, 2. Então, galera, eu acho que tá bem legal assim já. Não tem muito mais o que fazer. Eu vou salvar aqui, tá? Então, eu vou salvar como. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, gente, deu em torno aqui de uns 37 minutos. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, ó. Representação gráfica na linha oculta, tá? A representação gráfica de linha oculta. A representação gráfica no estilo sombreado, tá? Como ela ficou. A representação gráfica no modo realista, como ela ficou. Certo? Beleza? E a gente também pode abrir um escape aqui para vocês verem como que eu deixei na parte de renderização essa aplicação de materiais e texturas. Nesse momento, eu quero abrir para vocês fazerem perguntas, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, vocês podem fazer perguntas agora, tá bom? É assim que ficou no modo de renderização, tá? Então, o que a gente desenvolveu hoje, entre modelagem, a aplicação de texturas e a parte de humanização. Ok? Então, vou deixar essa janelinha bem aqui embaixo. Discreto aqui para vocês olharem. Ok? Vou dar uma olhada agora aqui. Os comentários. Victor Menezes. Boa tarde, Felipe. Achei a sua live aleatoriamente aqui no YouTube. Está modelando uma família? Sim. Eu fiz um exercício de modelagem de família a partir da categoria de família, né, mobiliário métrico. Então, eu criei uma família do zero de modelagem, né? A gente utilizou diversas ferramentas como extrusão e como forma de vazio, né? E a gente utilizou muito a questão das chapas, então os padrões de chapa, né? 18 mm, 25 mm, 36 mm,
a parte de fechamento, né, com 6 milímetros de fundo, caixaria, essas coisas. A gente também fez um ripado nas portas, né, para dar um acabamento diferenciado. E a gente também fez toda a parte de pedra, né? Então a gente fez uma cuba esculpida, utilizando a forma de vazio. A gente também desenvolveu um espelho para a parede para dar acabamento de pedra, né? E a gente também fez a estrutura, né? Enfim, a bancada também com pedra e modelagem, tá? Também nessa aula a gente fez um móvel aéreo com prateleiras, onde a gente aplicou portas de vidro, tá? Onde a gente fez um puxador cava e o fechamento de espelho na frente colando nessa chapa. A gente também fez uma prateleira, né? Em estrutura, né, de alumínio pintada, não alumínio, estrutura aquele metal, né, com pintura jateada preta, né, fosca, e a gente fez algumas prateleiras de MDF também, tá? Para essa aula em específico, eu utilizei somente materiais nativos do Revit. Vocês perceberam que eu não entrei na aula de hoje fazendo aplicação de materiais de fornecedores, como MDF, como pedras e como Metalon. Isso aí, Vitor Menezes, Metalon. Isso aí. Tem algumas formas de fazer isso, né? Existem perfis prontos que vêm, perfis industriais que são prontos, né? Que você tem padrões de medidas e você também pode contratar funilaria, né? Para fazer esse tipo de serviço, que fica com um acabamento mais bruto, digamos assim. Tá ok? Qual que é a ideia aqui? É a gente aliar a prática com a aplicação de ferramentas dentro do Revit, né? Muita gente que não sabe que o Revit pode ser utilizado para a área de interiores, ok? E eu acredito que o Revit sim pode ser utilizado muito para a área de interiores, que vocês podem aplicar isso nos projetos de vocês, tá bom? O Anderson Moté, boa tarde, Anderson, boa tarde. Victor Menezes, muito bom conteúdo, parabéns. Muito obrigado, Victor, muito obrigado. É isso aí, a ideia da aula de hoje foi desenvolver esse tipo de modelagem, criar modelagem diferenciada, tá certo? Praticidade, a gente utilizando informações e conteúdo que tem no mercado nacional, com foco no mercado brasileiro, então espessuras, padronizações de medidas, e tentar adequar isso a um projeto arquitetônico de interiores, de design de interiores, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Eu quero deixar aberto agora um espaço, tá? Para perguntas. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem perguntas antes da gente finalizar essa aula para valer. Tá bom?
Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Felipe, pode falar um pouco sobre linhas e planos de referência no Revit? Aquela questão de bloquear em um plano e criar um parâmetro, etc. Sim. Por exemplo, a gente está aqui no Revit, né? Qualquer modelagem que a gente vai criar, tá? É bem importante isso. É um pouco diferente entre o criar uma família e o criar uma modelagem no local. O que acontece? Na família, pessoal, se você vier aqui em plano, parte frontal, clicar em criar, clicar em extrusão e colocar qualquer ferramenta de retângulo, ele vai subentender e ele nem vai pedir para você o plano vertical, porque ele vai subentender já que é o único plano que você tem para criar no vertical. Porém, você pode otimizar essa ferramenta e clicar em criar, extrusão, por exemplo, e já vir definir o plano de trabalho. E, por exemplo, eu quero criar algum detalhe na frente do espelho. Então, eu já posso selecionar, por exemplo, a frente do espelho e desenhar uma modelagem, ok? E aí, eu já posso trabalhar a modelagem a partir da frente do espelho. Tá vendo? No caso aqui, a gente utilizou esse recurso para criar o ripado nessas portas, tá certo? E vamos além. Se você perceber aqui, quando eu crio, né, uma modelagem, você está vendo que aparece o desassociar o plano de trabalho. Ó. Se eu tentar mover essa modelagem, ó, vou tentar levar ela lá para o fundo. Ó. Eu não quero ela aqui no projeto. Vou levar ela lá para o fundo. Olha o que vai acontecer. Ela está associada com esse eixo vertical, tá? Ela pode mudar todos os posicionamentos, pode, menos o eixo que ela está inserido, ó, porque ela está bloqueada. Agora, se eu selecionar ela e desassociar o plano de trabalho, aí sim, ó, eu posso trazer essa modelagem para onde eu quiser. Olha só, eu posso trazer ela para frente aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu posso trazer ela para cá. Beleza? E eu posso brincar com ela onde eu quiser. Fica muito mais fácil, pessoal, você desassociar todos, porque se você quer copiar alguma propriedade, é muito mais fácil para trabalhar, tá? Sobre parâmetros, galera, eu não utilizo quase parâmetros porque eu não vejo necessidade, principalmente porque eu crio todas as famílias do zero com o intuito de criar projetos personalizados. Eu estou te dando ferramentas aqui para criar projetos personalizados. E até porque quando você vai criar um parâmetro em si, você vai querer dividir qualquer coisa aqui dentro, primeiro que você precisa pegar a categoria de imobiliário métrico com parâmetros, né, que já tenha algumas informações lá. Mas poderia também fazer aqui tranquilamente. Mas eu não vejo nenhuma necessidade de você criar parâmetros para trabalhar. Eu não gosto, tá? Eu não acho prático, por mais que as pessoas achem que seja prático. Ok? Eu sou muito mais da tese de criar projetos personalizados. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Eu vou dar assim, ó, vou dar mais um minuto. Um minuto, gente. Tá, 2 minutinhos, vai, para formular uma pergunta. Para alguém, se alguém tem mais alguma pergunta aqui para a live, antes da gente encerrar, tá? Guardo vocês. 2 minutinhos.
Então, como não teve nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Mandar um abraço para todos que acompanharam a live aqui hoje, nesse domingo, certo? Para quem chegou há pouco tempo no canal, fica o convite para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações. A gente tem bastante conteúdo aqui, certo? Quero convidar vocês também a acompanharem o meu Instagram, tá? Blocos de Revit. Lá no Instagram tem muito conteúdo. Hoje a gente atingiu a marca lá de 25 mil seguidores. Então fica o convite para vocês seguirem o Blocos de Revit lá também. Então fica o convite aí para vocês acompanharem lá o Blocos de Revit. Ok? E é isso aí, gente. Então, muito obrigado. Ok? Mandar um abraço para o Vitor aí. Valeu, Felipe. Já me inscrevi, inclusive. Sucesso. Obrigado igualmente. Uma ótima semana para vocês. Bons estudos. Ok? Um abração. Valeu.